52 dias. Foi exatamente esse o tempo que um homem chamado Neemias precisou para reconstruir os muros de Jerusalém. O contexto dessa história é muito interessante. Fala que Neemias, ele era copeiro do rei, no reinado do rei Artaxerxes, o rei persa, e em determinado momento ele recebe uma comitiva de judeus que estão ainda na terra. Quero lembrar que Israel, Jerusalém, foi invadida, foi tomada pelos persas, e muitos anos depois, enquanto Neemias estava servindo ali no palácio do rei inimigo, ele recebe essa comitiva de judeus remanescentes que contam para ele o estado atual da cidade de Jerusalém. Esse encontro, esse momento, ele é muito interessante, porque Neemias tomou algumas atitudes que eu entendo que são as atitudes que nós precisamos tomar diante de uma situação de necessidade de reconstrução. Quando eu falo de reconstrução, em todas as áreas da nossa vida, seja a nossa vida emocional, espiritual, a nossa saúde física, ou um relacionamento, ou uma atividade profissional, seja lá o que for, que demanda a nossa vida, uma necessidade de reconstruir. Esses passos, eles precisam ser levados em consideração por cada um de nós. Aqui na Bíblia, no livro de Neemias, no próprio livro de Neemias, capítulo 1, a partir do verso 4, a partir desse encontro que ele tem, desse relatório que ele recebe, olha que interessante. Na primeira pessoa, ele dizendo: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me, chorei, lamentei por alguns dias, estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então foram 5 atitudes que Neemias teve, que eu entendo que são as atitudes que nós precisamos ter também diante das situações difíceis, diante das necessidades de reconstruir áreas da nossa vida. Vou repetir. Assentei-me. O que significa? Constatar a atual situação. Sentar significa parar tudo. Parar tudo que você está fazendo, parar suas atividades, parar o ativismo e constatar, avaliar, assentei-me. Segundo, chorei, uma posição de arrependimento, chorar. As lágrimas significam o quebrantamento do coração. Terceiro, lamentei, uma verdadeira confissão diante de Deus, uma lamentação que envolve também o arrependimento. Em quarto, estive jejuando. O jejum é muito importante. Jesus mesmo diz que há castas, se referindo à questão da libertação espiritual, há castas que só saem com jejum e oração. O jejum é um exercício espiritual muito importante para cada um de nós. E é um exercício que nesses dias tem sido muito ignorado por muitas pessoas. Mas nós precisamos tomar posse, lançar mão desse instrumento que o Senhor nos ensina na sua palavra. A gente vê tanto no Velho quanto no Novo Testamento a necessidade do jejum, como esse versículo que eu citei do próprio Jesus, Há caças que só se repelem com jejum e oração. Então, Neemias, ele também jejua. O que é o jejum, em outras palavras? Você se abster de alimento por um determinado período de tempo, e nesse período de tempo você está mais conectado com os céus. Quanto mais tempo você fica sem se alimentar, mais necessidade você tem dele. É como diz a própria palavra: não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Eu me lembro que há muitos anos atrás, mais exatamente em 2009, eu e alguns amigos fomos para Jerusalém para orar e jejuar, e eu nunca tinha feito um jejum prolongado, e naquela ocasião eu fiz 7 dias de jejum. Eu não estou dizendo que você deve fazer isso, mas eu estou contando a minha experiência pessoal. Foi uma das experiências mais sobrenaturais que eu tive na minha vida, de crente, na minha vida evangélica, porque realmente o jejum tem esse poder de, a partir do momento, ao mesmo tempo em que você enfraquece o seu corpo, mas você também fortalece e aguça o seu espírito, os seus sentidos espirituais. E o próximo passo orou, orando perante o Deus dos céus. Então, esses 5 passos são os passos que nós precisamos tomar diante de uma necessidade de reconstrução. Vou recapitular mais uma vez: assentei-me, chorei, lamentei, jejuei e orei. São as atitudes que nós precisamos tomar diante de situações de necessidade. Eu penso que todos nós, em momentos da vida, passamos por situações como essa, não é verdade? Eu não sei que momento é esse você vive da sua vida, mas eu entendo que esse é um tempo, de uma forma geral, em que a Igreja de Jesus, nós, crentes no Senhor, nós precisamos realmente tomar essas atitudes. Mas a minha vida está bem, mas e o mundo como está? Como está a sua família? Como estão os seus amigos? Como está o seu ambiente de trabalho? Como está a sua vida financeira, sua vida profissional, sua vida espiritual? Seja lá qual for, é difícil você encontrar alguém que diga assim: está tudo 100%. Às vezes a pessoa fala isso, é uma
palavra retórica, né? Mas não é uma realidade de fato. Sempre há alguma coisa que precisa ser reconstruída em nós. Se nós formos humildes, verdadeiros, sinceros com a gente mesmo, diante de Deus, nós vamos chegar à conclusão de que sempre há algumas áreas da nossa vida que precisam de reconstrução, precisam ser restauradas. Neemias se propôs, nós vamos ver, né, nos próximos vídeos, ele se propôs a reconstruir a cidade de Jerusalém, começando pelos seus muros. A gente vai entender o que isso significa na nossa vida, mas isso é um pouquinho mais adiante. Mas nesse vídeo eu quero deixar frisado isso, né, as atitudes de Neemias diante do caos, diante da situação difícil, diante das notícias ruins, né, ele se lamentou, ele chorou, ele jejuou, ele orou, ele se assentou, ou seja, ele fez tudo aquilo que precisava ser feito diante desse momento. Nós precisamos tomar as atitudes certas nos momentos certos. Em momentos como esse, é preciso tomar essas atitudes. No versículo 5, para nós terminarmos. E ele disse: Ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Na sua oração, ele começa com essa frase, né, lembrando a Deus da sua aliança e da sua misericórdia. Deus se esquece das coisas? Logicamente que não, mas nós precisamos falar para lembrar para nós mesmos que nós temos uma aliança com Deus. O que isso significa? Qual o significado de termos uma aliança com Deus? A aliança é um contrato, é uma parceria, uma sociedade. Então, na aliança, você dá aquilo que você tem e você recebe aquilo que a outra parte tem. O que nós demos para Deus? O que nós temos dado para Deus? Nosso coração, nossa vida? Será que realmente temos dado? De repente, é hora de lembrarmos dessa aliança, voltarmos lá no início, né, no primeiro amor, naquele momento que nós entregamos nossa vida para Jesus e reafirmarmos para nós mesmos essa aliança que nós temos com Deus. Em contrapartida, o Senhor nos dá aquilo que Ele tem, a salvação, as promessas que estão contidas na palavra, promessas de restauração, como nós vamos ver nesses 52 dias, Neemias restaurou e reconstruiu a cidade de Jerusalém, refez aquilo que havia sido destruído. Então Deus, na sua aliança conosco, Ele nos promete que Ele vai restaurar, reconstruir tudo aquilo que foi destruído em nós, normalmente provocado pela nossa negligência, pelo pecado e tantas outras coisas que acontecem na nossa vida. Então que Deus possa realmente, como Neemias clamou, ter misericórdia de nós, que amamos a Ele, que guardamos as suas palavras, os seus mandamentos. Ok? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.